Uma excelente noite para todos nós. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, pela presença dos nossos amigos espirituais, para a gente conversar sobre um tema tão importante quanto este, que é considerado pela espiritualidade uma das coisas mais difíceis, mais epidêmicas do mundo espiritual, que é a obsessão. Através da obsessão, muitas almas se perdem, muitos encarnados se suicidam, muitos transtornos acontecem. Então, assim, realmente tratar de um assunto tão importante quanto a obsessão é de fato assim muito sério, né? Nós precisamos aprender a lidar com isso para que nós tenhamos esse instrumento para não nos deixarmos enveredar por esse caminho. E aí, quando a gente começa a falar de obsessão, a gente tem que lembrar da questão 459 do Livro dos Espíritos, que é aquela pergunta que Kardec faz para os seus mentores, né? para as pessoas, para o espírito de verdade, perguntando assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E o que os espíritos respondem para Kardec? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, ou seja, que por assim dizer, são eles que vos dirigem. Olha que coisa impressionante isso, né? Quer dizer que nós somos marionetes na mão dos espíritos? Não, não é assim. É claro que nós temos o nosso livre-arbítrio e que essa influência do mundo espiritual, ela se faz na medida da nossa resistência e da nossa vontade, da nossa sintonia espiritual também. Sintonia. Nós vamos ouvir muito aqui nessa próxima hora, falar muito de sintonia. É claro que os espíritos, eles estão por toda parte. Muitas pessoas pensam assim que o mundo espiritual é uma coisa muito longe daqui, né? Aqui é o mundo material, o mundo espiritual está longe, né? E não é desse jeito que acontece. Existem sim muitos espíritos em locais distantes aqui da crosta terrestre, espíritos que ficam nas trevas, no umbral, mas muitos espíritos, eles convivem conosco, eles estão presentes no nosso dia a dia. E como é que a gente tem um relacionamento com eles? Através da nossa sintonia. Então, veja, sabe aquilo que nós sabemos muito bem na internet, que é o tal do algoritmo, né? Como é que funciona isso? Então, você põe lá, né, no Google, eu quero uma receita de bolo de banana. Depois você abre dali um pouco a internet e tem lá receita de tudo que é bolo, tem doce de banana, tem propaganda de loja que vende doce e bolo de banana, tem um curso de culinária, enfim. O tal do algoritmo, ele seleciona aquilo que a gente tem interesse e apresenta para a gente aquilo lá. O mundo espiritual já usa esse algoritmo há muito tempo. Então, assim, é de acordo com os nossos pensamentos, com a nossa vontade, com aquilo que a gente oferece para o mundo espiritual, esse mundo espiritual, que são os espíritos que nos cercam, eles vão aqui fazer aquilo que eles sintonizam conosco. Então, vejam, um espírito galhofeiro, um espírito desocupado, que se diverte com os outros, como é que ele se diverte? Ele se diverte vendo as pessoas se darem mal, né? Então, não é que ele vai empurrar a pessoa para ela cair, não é assim, porque isso é um encarnado que faz, né? O desencarnado,
ele sugere que a pessoa passe por ali, porque ele está vendo uma dobra do tapete ali, que se a pessoa enroscar o pé ali, com certeza ela vai cair. E daí ele sugere a pessoa que está ligada a ele vai passar, vai atender a esse pedido dele, vai passar por ali, vai levar um tropicão, vai cair e ele se diverte muito com isso, né? Nossa, mas então a gente está à mercê desses espíritos? Como que a gente pode fazer para, né? Será possível que Deus vai deixar a gente ficar desse jeito, né? À mercê aí que eles vão fazer da gente gato e sapato, o que eles querem fazer? Bom, para a gente evitar ladrão em casa, né? O que a gente faz com as nossas casas? A gente tranca a porta, né? Põe um alarme, tem gente que bota um cachorro bem bravo no quintal, né? E com isso a gente consegue se proteger desses bandidos que vêm roubar a nossa casa. E no mundo espiritual? Esse correspondente da chave na porta, do alarme, se chama prece, se chama leituras de alto nível, se chama conversas de alto nível, se chama paz. Então, vejam como nós estamos aqui. Vocês acham que tem algum espírito que tem vontade de, que permitiu, que ele tem condição de sintonia, de estar fazendo alguma coisa de errado nesse momento aqui? É claro que não, né? Aqui a nossa sintonia é elevada, a nossa conversa é elevada. Então, aqui, obviamente, vai ter espíritos que também se interessam por conversas elevadas, por caridade, por amor e etc. Então, esse tipo de coisa é o que nós fazemos no nosso dia a dia para que a gente consiga evitar esse assédio. Porque o primeiro passo para uma obsessão é o assédio. O que é um assédio? Até do ponto de vista material, né? O assédio é aquela pessoa assim que aproveita uma circunstância ali, né? É aquela pessoa que vê uma moça bonita ali, ele não tem nada com ela, ele não tem nem coisa, não tem coisa nenhuma com aquela pessoa, às vezes ele nunca viu aquela mulher, mas ele vai lá e fica insistindo com alguma proposta indecente, alguma coisa assim, né? Um assédio no trabalho, né? É aquele chefe que não tem nada contra o funcionário dele, né? O funcionário dele podia ser ele, podia ser outro, mas ele liga às 11 horas da noite para saber se o relatório está pronto no dia seguinte. Ele chama, a pessoa está de férias, está, ai, que beleza, vou tirar. Não, olha, eu cancelei suas férias porque você precisa, eu preciso de você aqui. A pessoa já estava até com passagem comprada. Olha, domingo, né? Vem, dá para você dar um pulo aqui no escritório porque eu estou precisando de você. Então, ele assedia, né? O funcionário fica assim, desesperado. E se aqui na Terra, esses assédios, a gente pode ir na delegacia, na Justiça do Trabalho, né? Na Delegacia da Mulher, enfim, né? Existem formas da gente conseguir driblar e denunciar esse assédio. No mundo espiritual, a obsessão, o assédio, são crimes muito covardes, porque as pessoas, elas simplesmente não sabem que estão sendo assediadas. E elas embarcam muitas vezes nesse barco super furado e que vai fazer com que elas se deem muito mal. Então, assim, é aquela pessoa, né? Você imagina, imagina uma coisa assim, uma casa que não cultiva isso que eu falei, a prece, a boa conversa, etc. Chega a mulher com uma sacola de compra, já tarde, correndo, cansada, trabalhou o dia inteiro, vê o marido deitado lá no sofá, e aí aquele espírito que está lá assediando, né? Que entra às vezes junto com ela, porque ela já vem com um pensamento assim de
ai, de ansiedade, de raiva, assim, briga com ele. Onde já se viu? Ele está aí, você trabalhando aqui, ele está aí deitadão, folgado. Ela não tem dúvida, ela nem pensa que aquilo não é nem um pensamento dela. Claro que não é certo os maridos fazerem isso, não estou falando que é certo. Mas, às vezes, não precisava brigar, não precisava falar desse jeito. Seu vagabundo, seu folgado, eu aqui me esfalfando e você não faz nada, e não sei o quê. Então, às vezes, esse assédio, ele nem sequer é percebido. E esse é só o primeiro passo, porque muitas vezes é uma coisa que vai numa escala. Essa é o primeiro degrau da obsessão. Esse tipo de influência, todos nós encarnados sofremos, porque nós ainda somos muito pequenos. Então não existe nenhum de nós que não possa ter essa influência. Sabe quando Jesus falou assim, orai e vigiai? É por isso. Se os obsessores, esses espíritos das trevas, esses espíritos infelizes, tiveram a ousadia de assediar o próprio Cristo, não é isso que a Bíblia nos traz? Que Jesus foi tentado pelo demônio, né? Então, o que é isso, né? Quem é o demônio? São esses espíritos infelizes, irmãos nossos, que estão num estágio ainda muito precário, muito pouco desenvolvido, e que têm a ousadia de assediar, de querer que o próprio Cristo seja tentado. É óbvio que Jesus, o governador planetário, está muito acima disso, mas se eles tiveram essa ousadia, imagine nós que somos simples criaturas ainda lutando com as nossas imperfeições. Então, não existe nenhum de nós que seja imune a esse tipo de coisa. E nós precisamos prestar muita atenção nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Porque se tem esse ditado que diz assim, diga-me com quem andas, que eu te direi quem és. No mundo espiritual, o ditado é assim, dize-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Então, veja bem, esse tipo de coisa é uma coisa mais simples de resolver. Esses espíritos, eles não estão assim extremamente ligados a nós, eles são aproveitadores da nossa fraqueza, da nossa ignorância, às vezes um momento que nós vivemos ali, mas eles não estão ligados. Já na obsessão, então, eu comecei falando de influência espiritual negativa, que é esse tipo de coisa mais circunstancial, né? que é o assédio. Na obsessão, Kardec, no livro dos médiuns, ele coloca essas obsessões em 3 etapas. Ele chama de obsessão simples, de subjugação e de fascinação, em graus crescentes de problemas que nós enfrentamos, que esses espíritos podem ocasionar em seus desafetos, né? E agora sim, agora é algo mais planejado. Esse termo obsessão simples, na verdade, não tem nada de simples. Não dá a impressão que é uma coisa simples, uma coisa assim banal, mas não é. Nós vamos ver aqui, através de um caso trazido no livro Ação e Reação, como essas obsessões elas podem perdurar mais de uma vida, mais de muitas vidas, na verdade, né? As pessoas se ligam, geralmente por laços de ódio, por laços de problemas, e aquilo demora muito tempo para ser resolvido. Então, eu gostaria de contar para vocês uma história, a história de Antônio Olímpio e seu filho Luiz. Antônio Olímpio era um fazendeiro
desculpa, o pai era um fazendeiro muito rico que, ao morrer, deixou a sua grande propriedade rural imensa para 3 filhos, para Antônio Olímpio, para Clarindo e para Leonel, 3 irmãos. E esses 3 irmãos deveriam herdar, então, essa grande propriedade. Entretanto, Antônio Olímpio tinha planos para aquele lugar e não estava com muita vontade de dividir a propriedade com os irmãos. O que ele fez? Convidou os irmãos para um churrasco, embebedou esses irmãos, colocou até um pouquinho de calmante na cerveja, no vinho lá dos irmãos. Ele fez que tomou e, na verdade, não tomou. E convidou esses irmãos para um passeio de barco num grande lago que tinha lá nessa propriedade. Depois, a hora que já estava longe da margem, ele vira o barco. Os irmãos estavam totalmente bêbados, totalmente impossibilitados de nadar. E ele, que era um exímio nadador, consegue chegar até a margem com tranquilidade. E lá ele fez um teatro, ele ouvia os irmãos gritando, pedindo socorro, de repente as vozes foram se calando, e lá na margem, então, ele começa a gritar, pedir ajuda, dizendo que aquilo era algo terrível, aquele terrível acidente que tinha acontecido. Para a lei dos homens, Antônio Olímpio nunca foi descoberto como assassino. Muito pelo contrário, ele se tornou um grande fazendeiro, dono de uma grande extensão de terra, uma pessoa muito respeitada. Porém, a consciência nunca falha, nunca. Mas, Helene, nunca. Tem gente que parece que nem pensa nada. E os psicopatas? Nunca. Nós temos o DNA de Deus. Nós somos deuses em miniatura. E por mais que nós tentemos obstruir a nossa consciência com quilos e quilos e quilos de entulho, em algum momento é a hora que aquilo vai sair e vai vir à tona essa consciência que Deus colocou em cada um de nós. Porque é Deus que habita em nós. Às vezes as pessoas falam, será que Deus está me vendo? Deus está dentro de nós, através da consciência. Isso é uma coisa difícil da gente entender, mas em todos nós, por mais que nós tentemos calar essa voz que fala dentro de nós aquilo que é certo e que é errado, todos nós já viemos de fábrica com esse GPS, sabendo o que é correto e o que não é correto. E aí, Antônio Olímpio, à medida que o tempo foi passando, ele foi envelhecendo, e se é uma coisa que não tem exceção, é que nós vamos deixar o nosso corpo aqui e vamos retornar para a nossa pátria espiritual. Ninguém escapa dessa verdade, mas infelizmente tem muita gente que vive como se nunca fosse morrer. A gente vê isso todos os dias. E aí, quando as pessoas morrem, porque o que morre, na verdade, é só o corpo, por isso que morrem entre aspas, né? Quando essas pessoas desencarnam, elas levam um susto. Como Antônio Olímpio tomou esse susto, porque quem é que estava esperando por ele ali no leito de morte? Os seus 2 irmãos. Muito bravos, muito revoltados, muito com ódio dele, com sangue nos olhos, pegaram esse ser que pedia clemência, e obviamente eles não deram, e levaram Antônio Olímpio para algumas furnas, algumas cavernas que tem no mundo espiritual. Prenderam Antônio Olímpio lá e o supliciaram muito. E eles dividiam o tempo entre ficar lá supliciando o irmão e voltar à Terra
para dar sequência àquilo que eles achavam que era correto. Por quê? Porque eles queriam a terra para eles. Eles, mesmo desencarnados, eles não abriam mão da terra. Só que aquela terra já estava como filho de Antônio Olímpio, que era o Luiz. E aí eles aprenderam que se eles levassem muitos espíritos avarentos, eles iriam fazer com que o Luiz também comprasse essa vontade de não dar nada para ninguém, de não dividir nada, porque eles falaram assim: nós não queremos que ele use a nossa terra. Essa fazenda é nossa também. Então, nós não queremos que ele venda, que ele faça nada. Ele tem que deixar isso aí, porque isso é nosso. Olha que coisa interessante. Mesmo desencarnados, os espíritos, eles continuam se sentindo donos. Porque quando a gente fala em desencarnação, a gente acha muitas vezes que morreu, a pessoa muda, né? Todo mundo que morre vira santo, né? Assim, coitado, tal. Mas não, as pessoas, elas continuam do jeito que elas são. E esses dois irmãos, eles tinham muita vontade que a terra fosse deles. Então, eu vou até ler para vocês aqui uma coisa muito legal. Esse conto, né? Essa história está no livro Ação e Reação, que é um livro escrito por André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier. Então, André Luiz e Hilário, que é um companheiro de André Luiz, junto com Silas, eles foram até um local que se chama Mansão da Paz, onde o Antônio Olímpio foi resgatado e foi levado para esse local. Porque depois de muito sofrer, ele então começou a rogar de uma forma muito sincera e foi resgatado pelas equipes de resgate dessa colônia espiritual. E é óbvio, né, antes de ler isso aqui, eu tenho que falar para vocês que, sem dúvida alguma, o arrependimento sincero é o primeiro passo, mas que ninguém se iluda que isso é suficiente, né? Depois que a pessoa se arrepende, ela precisa, na verdade, voltar e refazer esse caminho errado que ela fez, e depois que ela refizer tudo e corrigir aquilo que ela causou de problemas, ela muitas vezes quer passar por aquilo que ela causou. Por quê? Para ela nunca mais correr o risco de ter aquele tipo de comportamento. E isso não é Deus que impõe, é a pessoa que pede. Às vezes, a pessoa não precisa passar exatamente pela mesma provação que ela infligiu. Por exemplo, talvez depois no programa reencarnatório de Antônio Olímpio, pode ser que ele não tenha que morrer afogado ou assassinado do jeito que ele fez, mas de repente ele quer ter uma doença que o sufoque, que faça com que ele sinta o desespero de não ter ar, de morrer sufocado, enfim. Isso tudo é algo que é um planejamento junto com a pessoa. Geralmente é o próprio interessado que pede para esse tipo de coisa. Mas voltando aqui, nós estamos então lá na Mansão da Paz, onde Antônio Olímpio foi resgatado, e André Luiz e Hilário desejam conhecer os agressores para tentar fazer alguma coisa por eles e por Luiz. E aí, quando eles chegam na fazenda, eles veem esse moço, o Luiz, filho de Antônio Olímpio, assim, totalmente ocupado com as terras, com tudo aquilo, de uma forma muito muquirana, né? Como diz o bom português, mão de vaca, não dava nada para ninguém, cercado de espíritos meio bestificados, meio hipnotizados, todos eles espíritos dessa mesma natureza. Olha que coisa interessante. E aí eles explicam isso
para o André Luiz. O André Luiz pergunta para ele, se faz passar por um interessado, e ele conta como é o processo obsessivo. Ele dá uma aula para a gente de como se faz o processo obsessivo. Nós aprendemos nas escolas de vingadores. Olha só, gente, existem escolas de vingadores no mundo espiritual, que todos nós possuímos, além dos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central, ou tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Olha que coisa incrível! Será que a gente sabe, cada um de nós aqui, qual é esse desejo central que nos caracteriza? Olha que coisa importante aquilo que Sócrates falava, conhece-te a ti mesmo. Como é importante a gente se conhecer, para a gente saber o nosso ponto fraco. O que ele está falando é isso, é que os obsessores, eles ficam ali estudando o ponto fraco da pessoa, né? E depois disso, eles conseguem criar, através desse ponto fraco, eles selecionam um grupo de espíritos que tem o mesmo ponto fraco, porque olha a importância da sintonia. Vocês já repararam que quando tem algum tumulto, frequentemente as pessoas depois falam assim, eu me arrependi tanto de fazer aquilo que eu fiz, olha só que bobagem. Mas sabe, foi ali o calor dos acontecimentos. O que é esse calor dos acontecimentos? Isso são várias pessoas, vários espíritos que estão ali, encarnados e desencarnados, com a mesma vontade de quebra-quebra, de fazer coisa que não deve, né? É tão comum a gente ver isso, né? Às vezes se junta aí um bando de 4, 5 e acaba fazendo uma coisa que a pessoa sozinha não faria. Então, isso é um modus operandi de espíritos que querem obsediar. Eles levam vários espíritos que pensam como eles e acabam fazendo esse tipo de coisa. E aquele que está ali, às vezes, embarca, porque ele não orou e vigiou totalmente. É óbvio que o mundo espiritual está cheio de amigos, nós temos os nossos mentores, nós temos muitos espíritos queridos que tentam a todo momento nos alertar. É um livro bom que cai na nossa mão, é uma pessoa que a gente encontra que dá algum conselho positivo, é uma série de coisas, de vivências, e que se nós tivermos sintonizados com esses espíritos do bem, com esses amigos espirituais, nós vamos sim conseguir sair disso. Mas não é fácil, não é fácil. Porque, como eu falei no início, esse é um crime covarde, que não aparece o autor. E muitas vezes você não sabe com quem você está lidando, com quem você está brigando. Por isso a importância da oração, da prece, da observância do bem. Porque ninguém que está no caminho do bem consegue sofrer esse tipo de coisa. Se Luiz, ao invés de ser muquirana, de querer tudo só para si, ele fizesse, sabe, muita coisa boa, usasse como Jesus na parábola dos talentos, assim, que distribuiu talentos e fez coisas produtivas ali, provavelmente isso não teria acontecido com ele. Mas não é só de ódio que as obsessões são feitas, só de vingança. Existem muitas causas de obsessão. Existem obsessões por inveja,
Existem obsessões porque as pessoas são muito apegadas. Então, veja assim, alguém que desencarna, que acha que ama demais, demais a esposa ou o marido, né? E essa pessoa, ela não quer largar do outro de jeito nenhum. E ela fica ali do lado, às vezes, de uma forma até inconsciente para ele. Nem toda obsessão é causada por uma pessoa, por um ser do mal, vamos dizer assim, né? Ou da ignorância. Às vezes, essas obsessões, elas são causadas por pessoas que acham que amam demais e que, por muito amarem, acabam atrapalhando a vida da outra pessoa. E aí a gente começa a pensar que obsessão não é só de um desencarnado para um encarnado. A obsessão pode ser de dois encarnados também, né? Imagine alguém assim que acha que ama demais uma outra pessoa, essa pessoa não quer mais, quer romper o relacionamento, e essa pessoa que se sente preterida, ela começa então a fazer de tudo para que a outra volte, mesmo contra a vontade dela, né? E aí ela acaba até aliciando espíritos para que aquilo possa acontecer. Infelizmente, quantas vezes a gente vê em postes por aí colado cartaz, né? Fulana de tal, como é que é? Faço corrente do amor, amarração, né? Amarração do amor, né? Amarração do amor, né? Isso funciona? Infelizmente, tem muita gente que faz isso. E num primeiro momento, até funciona, porque se a pessoa amada é um ser mais frágil, que cai nas garras desses obsessores, infelizmente, às vezes, por algum tempo, isso consegue, né? Os espíritos, é como eu falei, não é que eles pegam a pessoa e obrigam, é por intuição, é por pensamento, por uma certa hipnose. Eles vão falando, falando, falando. Até no mundo encarnado, a gente não vê isso. Não vê pessoas assim que falam, meu Deus do céu, como é que eu fui cair nessa? A pessoa tem uma lábia, né? Me passou uma conversa tão boa que eu caí no golpe. Se um encarnado consegue fazer isso, imagine um desencarnado que você não está nem percebendo que ele está ali do seu lado fazendo isso. E assim vai, né? Além dessa obsessão, nós temos quadros de subjugação. A pessoa está tão pressionada por esses espíritos que muitas vezes ela precisa de muita ajuda. Já são casos psiquiátricos, são depressões graves, são pessoas que sozinhas elas não conseguem, elas já perderam totalmente a vontade. Elas não conseguem sair desse quadro sozinhas. Graças a Deus, né? Deus, que é um Pai muito bom e misericordioso, deixa a psiquiatria, deixa remédios, porque eles ajudam muito nessa hora. O remédio, às vezes, ele consegue afastar o obsessor da mente da pessoa, deixa psicoterapia, deixa, sem dúvida alguma, trabalhos espirituais que nós temos aqui no nosso centro, né, fazendo esse tipo de coisa, tudo ajuda nesse processo de subjugação, onde a pessoa está assim totalmente dominada. E a fascinação é pior ainda, porque a pessoa nem sabe que está tão presa que ela acha que todo mundo está errado, só ela é que está certa. Então, é aquela pessoa, por exemplo, né, geralmente médiums, né, que falam assim, eu recebo, eu recebo o próprio Cristo. Você quer ver? Eu vou escrever uma coisa aqui e vai ser assinado por Jesus. Jesus está aqui do meu lado, a pessoa está totalmente enganada por alguém que se faz passar por um espírito de luz, por alguém assim, e ela nem percebe. E é muito difícil ajudar uma pessoa assim, porque ela não se acha doente, ela acha que ela está muito bem.
Mas para finalizar, eu queria perguntar para vocês quem que é o obsessor? Como que nós vamos conseguir tratar desse obsediado? O obsessor é um irmão nosso. Nós espíritas não temos essa postura que, infelizmente, a gente vê em muitos locais, até religiosos, de falar assim: eu vou arrancar esse demônio daqui, eu vou mandar ele lá para outro planeta, vou prender aqui, porque coitado dessa pessoa aqui que está obsediada. Não é desse jeito. O obsessor é um irmão nosso, como nós vimos nessa história, alguém que muito sofreu, alguém que foi enganado, que foi traído, que foi roubado, que foi assassinado, que viu sua família ser assassinado, que muito amou e às vezes não tem a grandiosidade de perdoar, de entregar. Então, esse irmão, ele sofre. Não existe essa postura de que o obsessor, ele merece ser arrancado daqui. Às vezes, nem mesmo o obsediado tem vontade, ele acaba meio que se acostumando com aquilo, e num primeiro momento, às vezes ele não quer nem que o obsessor saia, ele meio que se acostuma com aquilo. Então a gente precisa ir devagar, né? O obsessor é um irmão nosso que precisa de ajuda tanto quanto o obsediado. Então, meus irmãos, eu gostaria de finalizar dando uma mensagem de esperança aqui para nós. A obsessão existe, nós todos podemos passar por isso de uma forma mais leve, tem alguns que passam de uma forma mais grave, mas todos nós podemos fazer por nós e pelo próprio obsessor. Existem alguns obsessores que viram amigos dos obsediados, de ver a luta deles tão grande que eles acabam tendo ali o obsediado como um exemplo e eles mudam através da nossa própria postura e acabam reencontrando o seu caminho. Então, olha que coisa mais linda que é você poder ser um instrumento para que no seu dia a dia, com os seus pensamentos, com as suas ações, você consiga mudar tanto o seu comportamento, que você sirva de exemplo para esses espíritos e eles passem a olhar para você com simpatia, com amor, e você resgatou uma alma para Deus. E aí? Vamos conversar um pouquinho? Temos uns 10 minutinhos ainda aí. Ficou claro tudo isso? Deixa eu tomar uma água que eu não parei de falar, né? Eu tenho uma pergunta. Diga, querida, que bom. Como em gangue, por exemplo. Como? Né? Desculpa. Uma gangue. Uma gangue. Eu quero obsediar e às vezes eu não consigo e eu tenho uma gangue de espíritos, né? Eu sou superior a eles, né? E eu mando esse grupo, né, obsediar até a família toda. Existe isso? Existe, com certeza. O mundo espiritual é muito parecido, quer dizer, não é o mundo espiritual que é parecido com o mundo material, é o contrário. É o mundo material que é parecido com o espiritual. Então, isso que a gente vê aqui de gangues, de seres que são contratados para matar, né? Os vingadores, os pistoleiros, isso tudo existe no mundo espiritual. Porque esse povo desencarna e eles vão fazer a mesma coisa no mundo espiritual. Então, existem espíritos que querem, que eles sozinhos, eles não conseguem prejudicar uma pessoa, né? Então, vamos supor assim, alguém, o sujeito A quer prejudicar o sujeito B, mas ele não consegue como. Aí ele vai até essas instituições e ele trabalha para esses grandes pistoleiros do mundo espiritual
e faz coisas ali, e esse cara fala assim, olha, você trabalha 5 anos para mim e depois eu te ajudo a prejudicar essa pessoa. E ele trabalha, e ele vai obsediar pessoas que ele nem conhece, que ele nem, né, só, é como se fosse um trabalho dele. E aí depois ele acaba tendo alguma recompensa, né? Só que assim, é o que eu falei, né? Porque hoje, como o tema era obsessão, a gente foca nisso. Então dá a impressão que, meu Deus do céu, né? Tá tudo, é tão simples vir aqui alguém e fazer isso. Só que Deus é muito maior do que isso, porque o nosso destino é o amor, né? O nosso destino é ser um espírito de luz, mesmo esses que são muito atrasados. O destino deles é ser um espírito de luz e ninguém vai ficar para trás. É como Jesus falou: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma vai ficar para trás. Então, assim, por mais que demore, os espíritos de luz, eles conseguem ir desmanchando esse tipo de trabalho, né? Eles conseguem desmanchar com muito amor, com muita paciência. Leia o livro Libertação. É um exemplo clássico disso. É justamente uma gangue liderada por um grande obsessor, um espírito terrível, que foi, assim, por centenas de anos, a mãe espiritual dele tentava fazer com que ele acordasse e finalmente, depois de muito tempo, assim, tipo 400, 500 anos, ele começa a dar uma brecha para ela e aí tem toda uma história maravilhosa de como esse enredo se desenvolve. Então, o livro Libertação é um livro que todos nós deveríamos ler porque é fantástico, mostra exatamente esse tipo de coisa. Alguém gostaria de contribuir mais, José? O que você acha? Vou fazer uma pergunta. Faça. Dá uma palhinha para nós. A senhora falou que a obsessão, a fascinação, tudo começa pelo pensamento. Tudo começa pelo pensamento. E muitas das vezes os espíritos acabam dominando os nossos pensamentos. Como diferenciar o meu pensamento do espírito obsessor? Olha só que pergunta bacana essa, né? Porque é aquilo que eu falei, né? Os obsessores, eles são covardes, né? Assim, se a gente vê alguém ali vindo na nossa direção, a gente fala, meu Deus, será que ele vai me assaltar? A gente pode sair correndo, pode fechar a porta rápido. O obsessor não, ele vem e bota na cabeça da gente um pensamento que às vezes a gente compra isso, né? Então, veja, sabe aquela coisa dos desenhos animados que fica, né, o anjinho e o diabinho falando? E a gente tem que ter esse discernimento. Então, veja, geralmente, quando a gente está numa situação muito grave assim, o primeiro pensamento que vem, às vezes, é o nosso. E depois, fala assim, não, mas espera aí, isso pode acontecer para o bem ou para o mal. Fala assim, aí eu vou dar um tapa nessa pessoa. Daí eu digo, não, espera aí, deixa eu pensar melhor aqui, né? Às vezes é o contrário também. Às vezes você está querendo uma coisa do bem, de repente atravessa um pensamento assim, né? Você pensa assim, por exemplo, eu vou fazer uma visita para minha tia que está doente. Eu vou lá, faz tempo que eu não vejo, ela tá quase desencarnando, eu vou lá conversar com ela. De repente alguém fala, ai, que canseira, ai, não vou não, sabe? Às vezes é alguém que não quer que você chegue perto daquela pessoa, é um espírito que não gosta da tia, que rapidamente percebeu que você vai fazer um bem para ela, porque você vai conversar com ela, você vai... E aí corta, e aí cabe a você falar assim, não, mas eu vou sim, poxa vida, minha tia, vou lá, né? Quantas vezes assim isso acontece
quando a pessoa está querendo melhorar. É muito comum esse tipo de coisa, muito comum. A pessoa, qualquer coisa, né? A pessoa bebe e ela fala assim, não vou beber mais, não vou beber. Aí fica aquela coisa, não, bebe sim, bebe, vamos lá. Nossa, por que você não vai beber? Bebe sim. E não, não vou beber. Não, mas bebe, né? Aí a pessoa fala, nossa, mas é o meu pensamento ou não é? Né? Muitas vezes não é. Muitas vezes é o pensamento e assim, não tem uma mágica para a gente saber. Por isso que a gente tem que fazer esse exercício do conhece-te a ti mesmo. Porque se você se conhece, fala, não, eu tenho força de vontade, eu vou ao centro hoje, eu vou parar de beber, eu vou fazer isso daqui. Mas até você conseguir discernir uma coisa da outra, você tem um monte de gente ali buzinando na sua orelha. A gente podia dizer também que o pensamento a gente poderia classificar da seguinte maneira. Pensando, a gente fazer assim, o que eu estou pensando, qual a utilidade que vai ter? Nossa, maravilhoso, José. Maravilhoso. Se a gente fizesse isso, né? Porque aí você evitaria o mal, né? Porque se vem um pensamento ruim, aí você calcula esse pensamento, qual o resultado que ele vai dar. Então vai ser negativo. Então tem uma probabilidade muito grande de não ser seu esse pensamento. Exatamente. Quer dizer, esse pensamento vai contribuir para a minha felicidade? Né? Vai contribuir para a minha paz de espírito? Vai contribuir para os outros, né? Para alguém que eu queira fazer isso? Não, não vai. Então, tem boi na linha, né? É bem isso. Muito obrigada. É isso, né, William? O que você acha? Nós temos aqui, na nossa pequena cidade, uma praça central, uma bela igreja, né, onde as pessoas frequentam, a maioria, né, são católicos. Né, e em volta da igreja nós temos alguns comércios e muitos bares. Né, e com muita frequência, como a cidade é pequena, a gente está sempre indo comprar alguma coisa, etc. E, especialmente, mais no período da tarde, nós começamos a ver pessoas que nós conhecemos, pessoas boas, que começam a beber, né? Daí a pouco a violência começa, um puxa a faca, outro puxa a faca, Sim. e um machuca o outro, né? E uma bebedeira sem igual. E eu queria saber como é que é esse processo que acontece, especialmente com dependente químico de álcool, né? que numa circunstância onde nós temos um templo cristão a 30 metros. Sim. Como é que funciona essa proteção? Porque parece que os obsessores estão livres e soltos. É porque a sintonia, ela independe da geografia. Você pode estar num bar, né? Vamos imaginar que você tenha que trabalhar nesse bar. Que você não tem, né? Assim, é uma pessoa ali que precisa daquele emprego. Foi a única coisa que ele achou para trabalhar, ele está precisando, tem que sustentar a casa dele, vai vender lá a bebida no bar. O que ele vai fazer? Não conseguiu outro, até ele achar alguma coisa melhor. E essa pessoa, ela pode se manter acima dessas vibrações que estão ali do lado dela. É difícil? É difícil, né? Porque você precisa ser muito forte para você conseguir conseguir se manter acima desse tipo de coisa.
Mas quem assistiu o filme do Chico Xavier, né? O Chico Xavier, numa certa época lá, o pai dele o levou num prostíbulo, porque o pai ficava inconformado que ele, né? Como assim, né? Naquela época, acho que até hoje em dia, né? Alguns pais ainda querem que o filho aprenda a ser macho, né? Leva o filho num prostíbulo. De repente, as mulheres todas estavam orando com ele, né? Vocês lembram disso? Vocês assistiram esse filme? Então, assim, a sintonia não depende da geografia. A gente pode estar em qualquer lugar e a gente ser um instrumento para elevar aquela sintonia de lá. O fato de ter a igreja lá na frente, quem está sintonizado com a igreja está orando. Quem está sintonizado com o bar, sai da igreja e vai para o bar beber. E não aproveita nada daquela coisa boa que a igreja oferece. Não sei se é isso que... É isso mesmo? Enfim, é a sintonia, né? É a sintonia. E também, acho que no caso que ele citou, também tem aquela situação que nós temos, eu acho que em média, 12 desencarnados para um encarnado, acho que hoje em dia ou mais, né? Tem mais ou menos o mundo espiritual, ele é 3 vezes maior, assim, tem mais espíritos aproximadamente. O mundo hoje em dia tem 8 bilhões de encarnados, né? Então tem 24 bilhões de desencarnados. Então imagine num bar, às vezes ele nem foi para o bar com a intenção de beber aquele dia. Só que ele é um, falando assim, não vou beber. Aí vem 10. Pois é. Você vai beber. Ai, Deus. E isso que o William falou é uma coisa muito, muito séria, porque assim, quantos crimes começam desse jeito, né? Eu tenho ficado assustada com a quantidade de pessoas que bebem hoje em dia. Felizmente, o cigarro diminuiu, né? Assim, são raras as pessoas que fumam. Agora, infelizmente, está aumentando o cigarro eletrônico na moçada, assim. Mas, assim, diminuiu muito o cigarro, mas proporcionalmente aumentou a bebida alcoólica. É impressionante, as pessoas bebem a tal da cervejinha. Só toma umas 2, 3 latinhas todo dia. Gente, 2, 3 latinhas todo dia, vamos calcular aqui o quanto de álcool que você está bebendo, né? Isso não é certo. Se você bebe todo dia, você já está dependente. Pode ser 2, 3 latinhas, pode ser uma. Aqui não é 1 ou 2 latinhas, é 1 ou 2 fardinhos. Fardinhos. Não, é muito impressionante, assim, como assim a espiritualidade age na cabeça das pessoas, achando que isso é normal. É normal você beber 1 ou 2 fardinhos, né? Porque a cervejinha não faz malzinho nenhumzinho. Como assim? E geralmente o bar, ele não tem espírito, não é que ele quer que você beba. Ele precisa de sugar a energia. Sim. Porque ele foi o alcoólatra e ele sente essa necessidade dessa energia. E ele consegue com quem bebe. Sem dúvida. São os espíritos sugadores. Exato, os verdadeiros vampiros, né? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado, porque de repente a gente está fazendo coisas que a gente acha que aquilo é normal, né? Você está falando palavrão, você está se excedendo, você está correndo acima da velocidade permitida, você está bebendo, está fumando, Calma lá, sabe? Quem é que está do seu lado fazendo isso com você? Existe a possibilidade de alguém que bebe e não está sendo obsediado? Olha, só se estiver bebendo água. Veja, assim, existe, claro, gradações, né? Uma coisa é você tá assim, porque Jesus, veja, Jesus começou o messianato dele
numa festa de casamento, né? Transformando água em vinho, não é verdade? Então, existe situações, existe a quantidade, existe, porque, assim, Jesus, Deus, não quer que a gente fique, sabe, bote uma cara aqui de que nós somos santos e passemos, né, a ficar só aqui, sem fazer nada na vida, só rezando. Não é assim, né? Nós estamos no mundo encarnado, nós temos os nossos prazeres de encarnado, isso daí é normal. E Deus nos deixou esses prazeres para que nós possamos aguentar a vida, que não é uma vida fácil. A vida do encarnado é uma vida cheia de necessidade. Então, assim, de vez em quando você ia a uma festa, ouvir uma música, dançar. De repente, assim, atualmente, a Organização Mundial de Saúde fala que não existe quantidade mínima de álcool abaixo da qual não faça mal, que qualquer quantidade ela já traz alguma consequência, né? Isso é o que se acredita hoje em termos de medicina, né? Mas, assim, é óbvio que se você tomar um cálice de vinho para brindar alguma coisa numa festa e tudo mais, isso, assim, não vai se transformar num hábito, você não vai estar cheio de espírito obsessor do seu lado, é muito daquilo que você pensa. Você está feliz, você casou um filho, você tem uma formatura, é uma situação especial, é um encontro de família. Percebe que é uma questão de sintonia. É muito diferente de você estar num churrasco falando bobagem, bebendo uma cerveja atrás da outra, comendo feito um touro. Então, assim, são coisas assim que existe toda uma gradação, existe toda uma... assim, a que você está, aquilo que o José falou, né? O que vai levar a esse tipo de atitude? Você vai sair de lá feliz, né? Você vai sair de lá alegre, vai sair com um astral bom, né? Porque você tomou um pouquinho de bebida alcoólica. Não estou falando que isso tenha que ser uma coisa normal da sua vida, né? Mas em algum momento todos nós acabamos fazendo esse tipo de coisa, um brinde, alguma coisa assim muito especial, né? E não é isso que vai fazer com que nós saiamos de lá com o obsessor, né? Não sei se ficou claro assim a diferença. Eu tenho exemplo do pai dos meus filhos, né? Ele era um cara fechado, um cara que não gostava nem de falar de amor, mas quando bebia eu tinha que tirar de perto porque ele queria ficar beijando os filhos. Então ele não estava obsediado. Ele libertava o que ele era travado pelo pensamento dele. E eu falava, não, se você veio beber, você não vai encostar nas crianças, porque ele queria abraçar. Mas aí já não é normal, né? Não. Não é normal. Mas eu não deixava. Sim. O que eu estou falando é uma situação assim bem específica, bem pouca, se a pessoa não fica tocada pelo álcool, né? E veja assim, atualmente, né, a gente tem que ouvir isso que eu estou falando com muito critério, porque é aquilo que eu falei, não existe uma quantidade de álcool, existem principalmente assim pessoas que são mais sensíveis do ponto de vista mediúnico, elas não deveriam beber nunca. Isso não faz bem, né? Mas o que eu estou falando assim é que se você toma uma tacinha, né, meia taça de vinho, em alguma situação especial, não é isso que vai fazer com que você fique obsediada daquele momento, né? Não é apenas isso, né? Mas é óbvio que isso a gente tem que evitar. Isso não é bom para o organismo. Mas não é bom nem um pouquinho? Não, não é bom nem um pouquinho. Hoje em dia a ciência já tem muito claro isso, que não é bom nem um pouquinho, né? Então, o que mais? Acho que já está bom. Oi, Júlia. Você citou aí um caso aí durante a palestra sobre depressão. Uhum. Até que ponto uma pessoa pode ter uma depressão 100% obsessiva?
Existe isso? Existe. 100%, totalmente. Existe as duas coisas. Existe a depressão 100% orgânica e existe a obsessão 100% obsessão. Isso tem uma gama enorme de porcentagens que vem uma coisa e vai outra, né? Mas nem toda depressão é obsessão. Existem pessoas que têm depressão que são simplesmente por alterações orgânicas. Existem doenças mentais que são totalmente por alteração orgânica, mas existem aquelas que têm também a obsessão. Então, como que a gente vai saber, né? A gente não sabe, na verdade, você trata. Por isso que tem psiquiatra, que tem medicina. Você tem que tratar sempre, tem que fazer terapia espiritual, né? E se for uma obsessão 100% orgânica, logo a pessoa melhora e vai tocar a vida dela, né? Quando tem a parte espiritual, é um pouco mais demorado. É porque eu já vi casos de pessoas que tratou com medicamento, tratou e vai, e volta, e passa tempo, passa anos, a pessoa não se cura. Não melhora. Aí é mais provável Aí também. seria, no caso, uma Aí, depressão sim. obsediada. Muitas vezes tem essa parte espiritual junto. Vamos lá? Geraldo, quer falar alguma coisa? Não? Alguém quer falar mais alguma coisa? Vocês gostariam de fazer algum comentário? A gente quer agradecer a presença de vocês aqui. A gente sempre traz um assunto e conversa um pouquinho depois, então vocês podem ficar à vontade, viu? Se quiser falar alguma coisa. E só uma dica também, na hora que você falou aí do homem estar deitado no sofá, agora eu estou mais tranquilo, porque não é ela que está falando, você é o obsessor. Eu vou nem dar bola agora.